Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta. Hoje o tema será saúde emocional e financeira em harmonia. Boa noite. Eu tô vendo a sua câmera, mas agora você me viu? Não te vejo. Que doideira. E o que tá acontecendo? Vai entender. Poxa, Tá, mas vou eu ver se vou me concentrar em eu virar continuar a sem te ver, porque... câmera, voltar a câmera, Vira pra fechar aqui, ver. ver. Se virar assim, você vê? Não, eu vejo só escuro, não vejo nada, só a tela preta. Aqui, internet. Você tá na Wi-Fi ou Eu no. estava aí, eu entrei no 4G pra ver se era Wi-Fi, mas não era. Ah, que sacanagem do Instagram. Mas a gente vai seguir, é o jeito, né? Não tem... É, porque nós já tentamos de tudo, né? Vai voltar. Alguma hora vai aparecer. Mas eu fico imaginando tanto que é ruim pra É você. horrível. E pra mim é horrível, que eu gosto de ver as pessoas. Eu odeio ficar falando, tipo, sem ver ninguém. Poxa, tá com o Mas computador indo tudo bem. pra você abrir a live para outro, que aí você vai ver. Não, é o meu desafio agora, é seguir sem te ver. É, então, Andressa, nós estávamos, né? Gente, para quem tá entrando, nós precisamos fechar e abrir de novo, porque tava dando um problema técnico aqui. Continua, mas nós vamos seguir aqui com a live. Eu pedi que a Andressa se apresentasse, perguntei para ela como que ela foi parar nesse mundo aí das finanças, se a família dela é a base familiar dela. Preocupava muito com essa questão de finanças ou não? E aí, Andressa, o que você nos conta hoje sobre a sua história? Então, quem eu sou? Andressa Silva, a minha formação é administração e a minha especialização é controladoria e finanças, né? Sempre gostei muito da área administrativa. A minha família é muito empreendedora, sempre foi. A minha base, a minha infância foi pautada numa escassez extrema e a minha referência, na verdade, o meu movimento para chegar onde eu estou, eu quero me especializar em finanças, eu quero trabalhar com finanças, eu quero ajudar as pessoas com isso, foi a base foi a restrição na minha vida. Porque eu sempre falo, eu odeio a pobreza. Eu odeio a pobreza. Eu odeio a sensação de não posso fazer alguma coisa porque não tem dinheiro. Não posso ir em algum lugar porque não tem dinheiro. Não. Então, essas coisas que eu sempre ouvi na minha infância, não pode fazer, não pode ter, não pode isso, não, porque não tem dinheiro. Isso foram coisas que eu fui ouvindo e dentro de mim eu falava para mim mesma, eu não vou viver assim a vida inteira. Eu não quero isso para mim. Então, eu tomei um ódio tão grande da restrição de tudo porque não tinha dinheiro que eu falei, eu vou dominar essa bagaça. Muito bem. E, foi, e basicamente foi isso que me trouxe aqui. E você falando dessa questão de coisas que nós escutamos na infância, né? Eu vi um pouquinho da sua história, que você hoje trabalha com essa educação financeira, faz consultoria também, né? Sei que você tem a sua empresa. E as pessoas que chegam para você, como é que chegam essas crenças? Você acha que isso influencia muito ou não? É só uma desculpa mesmo dessa questão de modinha que muito tem se falado de crenças, né, nos últimos tempos? Na verdade, não só influencia, como determina, né? E o que eu sempre falo? Dentro da educação financeira, as pessoas acham que a gente fala de dinheiro. Todas as vezes que eu falo que eu trabalho com educação financeira, as pessoas automaticamente elas associam aqueles números da bolsa, aqueles gráficos subindo e descendo. Automaticamente as pessoas pensam nisso. E na verdade não é. Quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando principalmente de mentalidade. E quando eu falo de mentalidade, não é um jargão.
Não é uma modinha, né? Como você falou. Quando eu falo de mentalidade, eu estou falando da mentalidade, por exemplo, de se você acha que alguém, a sua mãe, o seu pai, o seu sócio, ou qualquer pessoa, ou seu marido, o seu cônjuge, é responsável ou corresponsável pela vida financeira que você tem hoje, pelo saldo bancário que você tem hoje, isso é uma péssima mentalidade para quem quer prosperar e enriquecer financeiramente. Por quê? O primeiro passo para você prosperar financeiramente é você precisa entender e assumir que a única pessoa responsável pela sua situação atual é você. A única. Ninguém mais, ninguém mais. E aí você pode contar 1000 historinhas, você pode contar várias coisas, que é a sua infância, que é o seu marido, que o seu... Enfim, pode contar o que você quiser contar, que ainda continuará sendo você a única pessoa responsável pela vida financeira que você tem. Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando de ou eu assumo a responsabilidade por quem eu sou e por quem eu quero me tornar, ou eu jamais vou mudar essa situação. E aí eu sempre falo que a gente tem 3 mentalidades, né? Quando a gente fala de educação financeira. E todas as vezes que eu me referi a uma mentalidade, por exemplo, a mentalidade de pobre e de rico, eu jamais estou falando. Quando eu falo assim, eu não gosto de pobre, as pessoas, nossa, eu sou pobre, ela não gosta de mim, deixa que eu... Então, todas as vezes que eu falo de pobreza e de riqueza, eu não estou falando do seu saldo bancário, tá? Eu sempre estou falando da sua mentalidade. Porque uma mentalidade próspera, ela vai enriquecer. E uma prosperidade pobre, ela vai dar um jeito de representar a pobreza nos resultados, entende? Então, esse negócio da culpa, né? Ser nossa, das pessoas, como isso é profundo, né? Aí você fala, e, poxa, pior que é mesmo. E até quando que nós vamos nos permitir viver no vitimismo, né? Porque aí acaba ficando mais fácil, eu tenho como me esconder da realidade. E quando você toma a responsabilidade da sua vida, como é diferente, né? a primeira coisa que você vai sentir, vai doer muito. Porque você chega no ponto de você concluir o seguinte, cara, ou eu faço ou nada vai mudar. E o que eu sempre falo? Não tem como você ter resultados e desculpas sentados na mesma mesa. São duas pessoas que não sentam na mesma mesa. Então, se você vai contar sempre uma historinha para o resultado que você não tem, para o resultado que você não conseguiu, tá tudo certo. Você sempre vai ter uma historinha que vai te deixar num lugar confortável, as pessoas vão acreditar no que você está falando, as pessoas vão, às vezes, até ter dó de você, que às vezes é o que a gente busca inconscientemente. Mas é isso ou o resultado. Os dois nunca. Eita atrás de eita. Vamos continuar. E não sei se tinha travado, você estava falando, que são 3 tipos de mentalidade, né? O rico, o pobre e... O rico, o pobre e a classe média, né? Que tem aí no meio a classe média. E o que difere essas 3 mentalidades? É única e exclusivamente o que as pessoas fazem, como que elas pensam, o que elas fazem com o dinheiro delas. Então, por exemplo, o que o pobre pensa? A única coisa que o pobre pensa é em sobreviver. Ele só pensa em sobreviver o dia de hoje. É tanto que o pobre, ele sempre vai dizer assim, hoje eu posso fazer isso porque é quinto dia útil e o salário caiu. Esse é o típico pobre. Esse é o típico pobre. O salário caiu, então eu posso fazer alguma coisa, posso ir em tal lugar, posso... Sabe, a pessoa que vai falar sempre pra você assim, eu só posso fazer tal coisa depois do quinto dia útil ou no quinto dia útil? É o pobre. Ele só foca naquele dia e ele só vai ter dinheiro naquele dia. Os outros 29 dias ou 30 dias do mês ele não tem mais dinheiro. Então ele pensa, a mentalidade dele é essa, é para sobreviver. É só o dia de hoje e ponto. Já a classe média, como que pensa o pessoal da classe média? Eles pensam em conforto. Eles apenas querem o conforto. E o conforto a qualquer custo. E quando eu falo a qualquer...
Desculpa, pode falar. Já tem um custo, né? Qualquer custo. Exatamente. Então, quem é que normalmente está? Não é uma regra, mas quem normalmente está dentro da classe média são funcionários públicos, pessoas que têm uma renda estável, pessoas que trabalham há muitos anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com um salário que, tipo, me cabe aqui dentro, tá tudo certo. Essas pessoas, elas pensam são os mais consumistas. Porque, assim, tudo que eles quiserem, eles acessam. Só que eles acessam ao custo de ficarem endividados. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma concentração muito grande de funcionário público. E alguns deles são os meus clientes. E a maior parte deles são pessoas que simplesmente vivem endividadas, numa corrida de ratos que não tem como mais sair de lá. Por quê? As pessoas sempre acham que se eu tenho um saldo de empréstimo disponível, eu tenho dinheiro. Então, eles contam isso como se fosse acréscimo no salário. Eles sempre contam. Limite no cartão, né? Exatamente. O limite do cartão como se fosse um acréscimo no salário. Então, eles vão comprometendo o salário deles aos poucos, com o conforto deles, com as viagens, com o carro do ano, com o padrão de vida que eles não podem manter. E aí, isso deixa eles num lugar aparentemente confortável, mas ainda assim é um lugar de pobreza, porque é um lugar de endividamento. E, por fim, a terceira mentalidade, que é o nosso alvo, né? Que é a mentalidade do rico. O que o rico pensa? O rico pensa pura e simplesmente na liberdade. Eu quero liberdade financeira. Ponto final. E o que é liberdade? Só para contextualizar, né? Porque às vezes você que está assistindo a gente, o que você acha que é liberdade? O que você considera liberdade? Porque às vezes a gente fala de liberdade financeira e as pessoas não sabem nem o que é liberdade financeira. E como é que eu posso perseguir alguma coisa que eu nem sei o que é? Entende que é incoerente? Sim. E aí, o que é liberdade financeira? Não é o dia que você vai ganhar na Mega Sena, que você vai ter não sei quantos milhões na sua conta. Não é nada disso. Isso é tudo ilusão e normalmente isso são coisas da cabeça do pobre. Liberdade financeira é o dia em que você vai conseguir ter uma renda passiva que é igual ou superior ao seu padrão de vida. Isso é liberdade financeira. Agora, o que é esta renda passiva? A renda passiva é uma renda que ela não depende de você. Você pode estar em qualquer lugar fazendo o que você quiser. Aquela renda, ela é garantida. Todos os meses você vai ter aquela renda. Pode ser, por exemplo, aluguéis. Não necessariamente só no mercado financeiro, né? Quando a gente fala de renda passiva, as pessoas acham que tem que ser investimento em fundos, tem que ser investimento na bolsa. Investimento. E sim, é uma forma de renda passiva. Mas não é a única forma. Se você tem, por exemplo, eu tenho os meus aluguéis mesmo, de espaço físico, seja, enfim, cobrem o meu custo de vida, estão iguais ou superior ao meu padrão de vida. Perfeito! Você tem a sua liberdade financeira. E liberdade financeira é só isso. Não é nada estratosférico. Se o seu custo de vida, o seu padrão de vida te custa, sei lá, 10 mil reais, e você tem uma renda passiva, essa renda não depende de você mais, de 12 mil reais, de 10, 12, 15, 20, 30 mil reais, qualquer valor acima de 10 mil, você já tem a sua liberdade financeira. Então, é por isso que o rico, ele persegue a liberdade financeira. Eu quero chegar ao ponto da minha renda passiva suprir as minhas necessidades. Ponto final. Eu não tô nem aí para o conforto, esse conforto exagerado de eu tenho que ter o carro do ano, de eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Eu não tô nem aí para isso. Eu vou perseguir a minha liberdade financeira. Essa é a mentalidade do rico. Quando fala liberdade financeira, às vezes as pessoas pensam, é poder eu comprar o que eu quiser, é poder eu fazer a viagem que eu quiser, não ter que ficar me preocupando. Mas olha só a outra visão que você está mostrando agora. Exatamente. E porque realmente não tem nada a ver. E as pessoas pensam de forma errônea. E é por isso que as pessoas não conseguem, né? Porque não dá para perseguir o que você não sabe o que é. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem educação financeira. Zero educação financeira. O que é péssimo, porque é o resultado
de não ter educação financeira é a população que a gente tem hoje, com, por exemplo, aproximadamente 80% dos brasileiros estão endividados, que é uma representatividade gigantesca. Por quê? Porque as pessoas têm fácil acesso a crédito, facilmente você compra em qualquer lugar sem ter dinheiro, é ou não é? Oh, é fácil. Se você tiver coragem. E aí fica fácil. Na verdade, o sistema financeiro no Brasil, ele foi criado para o endividamento. Ele foi criado para isso. E aí, junta com a falta de educação financeira e o sistema que foi criado para isso, o que acontece? Todo mundo endividado. E aí, qual é o problema das dívidas, né? Além das dívidas, a gente tem um problema de saúde, por exemplo. Você com certeza tem experiências. Saúde emocional. Que eu ia até te perguntar como que os seus clientes chegam aí, como que tá a saúde emocional, né? Imagina que eles chegam com uma bola de neve sem saber o que fazer. Porque uma vez que a gente estava conversando e você falou, não sei se você usou a palavra nunca ou raramente, o problema é dinheiro. E muitas vezes a pessoa só quer, não, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque senão minha vida não vai resolver. E quando a gente fala de endividados, a gente fala exatamente disso. Ele sempre acha que o problema é falta de dinheiro. Se eu ganhar mais, aí eu vou quitar minha dívida e eu não tenho mais problema. Se eu, sei lá, se eu conseguir ganhar tanto de dinheiro, primeiro, o pobre está sempre pensando em ganhar dinheiro. A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, tá? Ninguém ganha dinheiro. A gente ganha presente, é coisas que você não precisa fazer nada para receber. Mas a pessoa endividada, ela tá sempre pensando assim: se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar mais tanto em dinheiro, se eu isso, se eu aquilo, ela sempre acha que se ela tiver de alguma forma mais dinheiro, ela vai resolver o problema de endividamento. E é um ledo engano, ela não vai. Experiência própria, não vai. A pessoa endividada, ela não tem um problema com dinheiro. Ela tem um problema muito além do dinheiro. Primeiro, ela tem um padrão de endividamento. Que isso ela pode ter construído, ela pode ter herdado. Então, a pessoa, quando ela tem um padrão de endividamento, ela se acostumou naquele lugar. Quitar as dívidas dela. Você tá me ouvindo? Tô. Deu um treco aqui. Mas nada de você me ver. Não tô te vendo. Nossa. Então, a pessoa que ela tem um padrão de endividamento, ela pode quitar as dívidas dela. Eu posso quitar as dívidas dela. Qualquer pessoa pode quitar a dívida dela. E eu te dou 6 meses, no máximo 12 meses, ela volta de novo para aquele padrão. Porque é como se fosse um vício. Ela está viciada naquele padrão de endividamento. E aí, eu sempre falo, o que você vai fazer, o que você faz com o seu dinheiro, com o dinheiro que você tem, seja ele considerado pouco ou muito, é o que você vai fazer se você tiver mais e mais e mais. É o mesmo caminho. Não existe. Eu sempre falo que enriquecer é uma fórmula. É exatamente uma fórmula. Existe uma fórmula para enriquecer. E a fórmula. Como é que é? Cadê essa fórmula? A fórmula para o enriquecimento, você pode seguir a fórmula, se você tiver muito dinheiro, se você tiver pouco dinheiro. Porque é um percentual. O seu dinheiro ele tem que percorrer um caminho X para você enriquecer. Se ele percorrer esse caminho, às vezes, se for pouquinho o seu dinheiro, beleza, vai levar um pouco mais de tempo, mas você vai conseguir do mesmo jeito. Entende? Então, o caminho que faz o seu dinheiro hoje é o caminho que vai fazer o seu dinheiro amanhã e quando você tiver mais e mais e mais. Esse é o seu padrão, é a sua mentalidade. Então, a pessoa, por exemplo, quando ela está endividada, ela dificilmente, eu nunca conheci um endividado que não tem problema de ansiedade crônica. Por quê? Ele está sempre pensando na dívida. E aí é um tiro no pé você estar endividado e pensando na dívida. Porque aquilo que você foca sempre cresce. Cresce, 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 cresce. Então, se a pessoa está endividada e ela realmente deseja sair dessa situação, esquece a dívida. Porque
Tem um livro que eu gosto muito e mudou a minha vida. O nome do livro é A Única Coisa. E aí, A única. a única coisa, o nome do livro. Já vou atrás. E assim, ele consiste basicamente no conceito de que sempre existe uma única coisa que, se eu conseguir resolver, todas as outras se tornarão mais fáceis e algumas serão até dispensadas. Essa é a base do conceito do livro. Uhum. Então, se eu estou endividado, existe uma única coisa que, se eu fizer, isso vai se tornar insignificante, esse problema da dívida. Qual é essa única coisa? Qual é essa única coisa? A única coisa que você precisa fazer é dinheiro. Então, tira o foco da dívida, cara. Não vai acontecer nada enquanto você tiver com foco na dívida. Aliás, vai acontecer. Você vai ficar desesperado, você vai ficar ansioso, as pessoas vão ficar te ligando, te enchendo o saco. E você vai ficar cada vez mais ansioso. Agora, se você tira o foco da dívida, finge que você é louco mesmo. Tira o foco da dívida e coloca o foco em fazer dinheiro. Eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer dinheiro. Consequentemente, se você fez dinheiro, a sua dívida foi resolvida, certo? Então, dívida é fácil de resolver. É muito fácil. No Brasil, é muito fácil você ficar endividado, mas também é muito fácil você resolver problemas de dívida. Isso foi conceitos assim bem importantes, né? Porque assim, quando eu fico imaginando se alguém estiver aqui escutando e passando por essa questão de endividamento, pessoas ligando, e aí de repente você fala, esquece a dívida e foca em fazer dinheiro. E esse fazer dinheiro, como faz diferença que você falou? Porque muitas vezes a gente fala muito, eu preciso ganhar mais dinheiro esse mês, porque eu tenho que resolver tal coisa, eu quero me programar. Só que, e o fazer? Fazendo para isso acontecer. E aí, olhando assim para o lado do jeito que os pacientes chegam aqui, essa parte emocional, aí eu vejo que os pacientes que têm ou uma compulsão alimentar, ou um tipo de vício, ou a compulsão por comprar, né, que seria o foco da nossa live hoje, aí eu fico procurando que vazio que esse paciente não conseguiu resolver ainda. Foi um vazio de quê? Uma carência, um abandono. E aí, enquanto ele não consegue saber de onde que vem, por que que ele tem que suprir, tentar limpar esse vazio, a quantidade de coisas, de dívidas que ele pode entrar e nem tem noção. Exatamente. E sempre que a gente fala de dívida, me lembra que eu vou passar 4 passos para resolver a dívida. 4 passos práticos. Você sabe que eu sou muito prática. Para mim, as coisas têm que ser assim. Eu tenho que sair daqui, ir lá e fazer, senão não dá certo. Pode deixar, tá? E pessoal, fiquem até o final da live. 4 passos. 4 passos que, se você fizer, você vai resolver os seus problemas de dívida. Agora, que não adianta você resolver o seu problema da sua dívida que você tem agora se você não resolver a causa. Por que que eu estou endividado? Quando a gente fala de dívida financeira, eu sempre falo que a dívida financeira, ela é um retrato das suas dívidas. Seja dívida com os seus pais. Às vezes a pessoa que está endividada, ela tem uma sensação de dívida ou de que alguém deve ela. Por exemplo, se a pessoa carrega uma sensação de que eu recebi muito pouco da minha mãe, eu recebi muito pouco do meu pai, eu recebi pouco da vida, eu recebi pouco, sabe? Ela tem com ela um sentimento de dívida. E, consequentemente, ela tem uma dívida financeira, mas é como se fosse só uma consequência mesmo, é como se fosse só um frutinho, mas não tem nada a ver com a raiz. Então, se você tem problema de dívida, não adianta você seguir os 4 passos, resolver a sua dívida, porque daqui a pouco você vai estar com outra dívida, você vai dar um jeito de entrar em outra dívida. Tá É por honrando isso... familiar, né? Exatamente. Você começa a honrar aquela escassez, aquela, sabe, aquela pobreza, aquela... E tem também a questão do pertencimento, né? Às vezes, para você pertencer, que é uma das maiores necessidades do ser humano, é o pertencimento. Às vezes, para você pertencer a determinados grupos, você precisa estar naquele padrão financeiro. Se naquele grupo que você pertence, todo mundo deve, todo mundo está endividado, todo mundo é descontrolado financeiramente, todo mundo só tem dinheiro no quinto dia útil,
você precisa pertencer àquilo. De forma inconsciente, você precisa ser igual. Porque se você for diferente, consequentemente, você vai começar a deixar de pertencer. E aí, o que o seu cérebro está sempre fazendo é um movimento de te manter igual para você se sentir parte, para você se sentir pertencente. Nossa, essa parte de pertencente é muito real. Eu vejo muito aqui nos pacientes. Pacientes, às vezes, que têm condições de comprar alguma coisa e, às vezes, eles... Ai, Débora, eu nem vou contar que eu adquiri isso, porque senão as pessoas vão me julgar. Aí eu falo, mas o que, que tem? Esse dinheiro é seu, você, né? Agora que eu vou mudar essa frase, né? Você fez o seu dinheiro. Você fez acontecer. E por que não? Mas aí vai ser diferente, eles vão achar que eu tô esnobando a minha família. Então, como eu escuto isso? E eu estava assistindo um vídeo, acho que foi semana passada, e a pessoa estava falando dessa questão de terapia voltada para a parte financeira e falava muito da permissão, né? O quanto as pessoas às vezes precisam que o pai, a mãe permita que vá para o mundo para conseguir alcançar as coisas e sair mesmo desse conflito familiar de estar honrando essa escassez. E às vezes isso, porque isso não passa pelo nosso consciente, né? Quando você está vivendo isso, isso não passa pela sua consciência. Isso é um padrão que você repete de forma inconsciente. E aí, às vezes você ouvindo, sabe, ouvindo isso, você fica, é lógico que não. Eu faço tudo para ser diferente da minha família. Eu faço tudo para prosperar o que a minha família não prosperou. Eu faço de tudo. Você faz de tudo. Todo movimento lógico que você alcança. Mas você não sabe que tem um sabotador por trás de tudo isso, dizendo assim para você todos os dias. Se você conseguir, você vai se distanciar. Porque é o preço que se paga. É o que eu sempre falo para os meus clientes e alunos. Eu sempre falo. A pobreza tem um custo e a riqueza tem um custo. Tudo tem um custo. Você escolhe qual é o custo que você vai pagar. O que é que você está disposto a pagar? Não existe uma vida sem preço. O preço você vai pagar. Então, é lógico que se você se destaca no seu padrão de vida, você vai se distanciar de muita gente. Isso é um preço que se paga. E aí, é lógico que a vida ela só vai te apresentar o que você está perdendo. Ela não vai te mostrar, o seu sabotador, ele não vai te mostrar o que você está ganhando. Porque você, sim, você vai se distanciar de algumas pessoas, só que você vai encontrar outras pessoas. E a vida é cíclica e a gente vai seguindo e tá tudo certo. Só que quando você tá ali no seu núcleo, naquela bolha, sabe? É como se a minha vida é isso aqui. Se eu perder isso aqui, se eu sair dessa bolha, acabou a minha vida. E aí você faz todo um esforço inconsciente para se manter dentro daquela bolha, para você fazer parte daquilo. Porque realmente, o preço de prosperar é o preço de ter que... Eu sempre falo, o preço de prosperar é o preço da solitude. Não é da solidão, tá? Mas é da solitude. Por quê? Pode falar, Não, Débora. só falei assim, é a diferença, né, da solitude para a solidão mesmo. Exatamente. Porque assim, você não vai ver uma pessoa rica, e lembra que quando eu falo de riqueza e de pobreza, eu não tô falando de dinheiro, tá? Só para frisar. Você não vai ver uma pessoa rica rodeada de gente o tempo todo, sabe? Aquele povo que são farofeiro, que só vive em bando, que... Gente, não são pessoas ricas. As pessoas ricas, elas não são assim. Elas são seletivas, elas não são isoladas, mas elas são seletivas, sabe? Existe uma diferença gritante. Não tem como você querer estar na bolha daquelas pessoas que são pobres, e mais uma vez eu tô falando de mentalidade, e querer enriquecer fazendo parte daquela bolha. Não tem como. Você tá querendo duas coisas que estão uma em um extremo e outra no outro. Então, não tem como. Então, um dos preços que se paga pelo enriquecimento, pela prosperidade é a solitude. Você consegue ver os comentários aí? Mais ou menos. Tá travado aqui. Pela que uma pessoa falou assim, o meio realmente afeta nossos comportamentos e resultados, né? E eu concordo 100% com essa frase, porque é muito importante os lugares que nós estamos, as mesas, como você falou, né, que nós sentamos. E isso também me lembra muito a questão de a dificuldade de dizer não, né? Muitas vezes você quer romper com esse padrão, mas você não consegue dizer não. E aí o inconsciente, infelizmente, ganha do nosso consciente, né?
Uhum. É porque é o padrão instalado, né? Eu sempre falo que é como se a gente tivesse um sistema. A gente é como se a gente fosse um sistema configurado. Se você configurar o seu ar-condicionado para desligar daqui a 1 hora, ele vai desligar daqui a 1 hora, ponto final. Se você configurar o seu computador para desligar daqui a 1 hora, ele vai desligar, ponto. E a gente é assim, a gente é configurado. A gente tem também a nossa configuração. Então, quando chega naquela configuração, acabou, é aquilo e pronto. Então, para você se destacar, você precisa quebrar aquele padrão. E quebrar um padrão não é simples. Não é simples. Eu já quebrei vários padrões. O da pobreza foi um deles. E não é fácil. Primeiro, porque você talvez saiba falar melhor do que eu sobre isso. A rejeição, ela dói tanto como uma dor física. Dói. E quando você começa a quebrar padrões, você começa a se sentir rejeitado. É horrível sentir rejeição. Sim. Então, esse é um dos preços que se paga. E principalmente se a pessoa já teve esse sentimento lá na infância, né? E aí, depois que ela se vê diante de uma situação assim, para ela conseguir sair sozinha, porque o inconsciente dela fica, nossa, mas se você fizer isso, você vai ser rejeitado de novo. Você lembra como que doeu naquela época? Você lembra como foi ruim pra gente? É tipo isso mesmo, fica aquele anjinho, né? E o diabinho aqui do lado, tudo brigando, né? Você não vai sair disso, porque você precisa estar aqui. Já imaginou o que vão falar de você? E aí vem todo aquele processo, essa questão, igual você estava no início, você falando da questão de vitimismo, né? De você ficar culpando os outros. E aí eu estava aqui pensando, voltando um pouquinho uns anos atrás, que teve um momento na minha vida que eu estava assim, quando aconteceu a pandemia, porque eu tinha começado o consultório tinha pouco tempo, assim que eu estava só no consultório, porque antes eu tinha outros trabalhos. E aí quando veio a pandemia, estava tudo bem. Depois que passou a pandemia, quanto tempo eu fiquei culpando a pandemia das coisas que estavam acontecendo? Aí até que uma hora eu cheguei para mim mesma e falei: chega, Débora, essa desculpa não cola mais. Vamos fazer acontecer. Chega, chega. Não tem como. E aí, quando eu fui pegar mesmo assim os planejamentos, eu fiz, gente, mas naquela época eu tava reclamando, porque a maioria das pessoas estavam reclamando. Mas mesmo assim eu tinha paciência, tinha pessoas para ajudar. E aí, só porque eu estava no mesmo ambiente de pessoas reclamando, de pessoas falando que não ia dar certo, que tudo ia falir, que ninguém ia conseguir sair, até que eu tomei consciência quanto tempo eu fiquei nessa mesa aí do vitimismo em relação a isso. E isso é o que o Thiel falou mesmo, o nosso ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente fala. Tem um livro, que é um livro de riqueza, tá? Que as pessoas acham que é um livro de pobreza, mas não é. É aquele nome desses livros todos aí. É a Bíblia. Na Bíblia tem muita riqueza, muita riqueza. Em Provérbios 13:20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, se você anda com 5 ricos, você será o sexto. Se você anda com 5 pobres, você é o sexto pobre. Ponto final. E você Não tem. fala essa questão da Bíblia aí, uma frase que eu já escutei na infância, de que rico não entra no céu. Olha só o perigo dessa crença aí, se ela se instala, né? E se a gente tem uma crença, a gente precisa substituir ela, né? Porque a gente sabe que o espaço ele não aceita o vazio, né? Então, se eu tenho uma crença de que o rico não entra no céu, por que o rico não entra no céu se no céu até as ruas são de ouro? Está escrito no mesmo livro. Por Olha que aí. será? Não bate, né, as duas informações. Exatamente. Então, a gente precisa confrontar aquilo que já tem dentro de mim instalado com outras coisas, com novas crenças, com novas forças. Porque se eu vou para um lugar, a Bíblia fala que o céu, as ruas no céu são de ouro. Isso está escrito na Bíblia. Como que eu vou para um lugar que as ruas são de ouro e eu não posso acessar a riqueza? Se eu estou pisando no ouro, as ruas são de ouro. Como que eu não posso acessar a riqueza?
Não, sabe? Uma coisa não bate com a outra. E aí, quando chega nesse ponto, você escolhe. Eu escolho acreditar nisso. E aí, lógico, vai chegar um momento que você vai precisar separar o que que é seu e o que que é dos seus pais, o que que é da sua família, do seu clã. Porque, por exemplo, é, já quebrei muitas crenças, muitos padrões, muitas maldições na minha família. Mas existe ainda uma coisa que eu luto muito e vou quebrar, com certeza. Tudo que eu tô visualizando, eu tô quebrando. Aí, Que é uma questão de tipo assim, a minha família, eu digo os meus irmãos, é basicamente uma família de empreendedores. Mas a gente tem a gente não, eles têm, né? Eu não tenho mais isso. gostei, tá? Existe, existe um padrão de que a gente não pode usufruir, sabe? De que a gente não pode curtir, de que a gente não pode celebrar. Então, por exemplo, na minha família, não é normal a gente celebrar aniversários. Não é normal a gente fazer festas. Não é normal a gente fazer. Sabe? É como se a gente precisasse o tempo todo estar segurando dinheiro, poupando, segurando, segurando. E aí, Isso, outra coisa. né? E Hã? o desfrutar não existe, né? Exatamente. Então, é uma coisa que se você não identifica e não quebra, vai chegar um momento que começa a não fazer sentido fazer dinheiro. Para que fazer dinheiro se eu não posso desfrutar? Então, agora, por exemplo, 2024 é uma das coisas que eu decidi eu vou desfrutar. Eu vou gastar, sim, comigo. Porque quando a gente fala de prosperidade, de enriquecimento, as pessoas ficam achando que é tipo assim: ah, para eu conseguir alguma coisa na vida, eu preciso, sabe, deixar de tomar o meu cafezinho no final da tarde na padaria que eu gosto. Eu pago R$ 2 num café e eu preciso parar com isso, porque senão eu não vou enriquecer. Mentira. Mentira, não é o seu café que vai te fazer ficar mais pobre ou mais rico. Não é o seu café. A sua mentalidade. É, Então, a mentalidade é o que comanda, né? não adianta, você pode cortar, 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 e aí você vai chegar um momento que você vai cortar o prazer da vida. Dinheiro não vai fazer mais sentido para você, porque eu vou trabalhar para quê? Para quitar dívidas? Eu vou trabalhar para quê? Para pagar boleto? Faz sentido isso? Fica sem graça a vida. Chega um momento que não tem mais graça. Então, é uma das coisas que na minha vida, a partir de mim, os meus não vão mais sofrer. A questão, a gente vai fazer muito dinheiro e a gente vai desfrutar de tudo que a Terra tem de melhor. Porque foi para isso que a gente veio para cá, né? Para a gente desfrutar do que tem de melhor na Terra. Então, o desfrute é uma coisa indispensável para quem quer prosperar, tá? E quando eu falo desfrute, eu não estou falando de irresponsabilidade, tá? São coisas diferentes, Tem esse pequeno bem segredo. diferentes. Boa noite para quem tá dando boa Boa noite, Vini. Boa noite, Luísa, eu acho. Luzia. noite. Pode falar. Raciocínio seu aí da questão das pessoas não exagerarem. Porque assim, quando eu falo de desfrute, eu estou falando do seguinte: eu vou desfrutar aonde eu estou, independente do que eu estou vivendo, eu vou desfrutar. Mas eu preciso entender, por exemplo, se o meu cenário eu sou uma pessoa que estou com problema de dívida, eu sou uma pessoa que perdeu renda, eu sou uma pessoa que está num momento financeiro restrito, eu não deixo de desfrutar. Só que eu tenho que ter a capacidade de entender que o meu desfrute ele precisa ser um pouco mais criativo e um pouco mais barato. Porque para desfrutar, não necessariamente você precisa ter rios de dinheiro, tá? Uhum. Você precisa ser criativo. Se você não tem muito dinheiro, você precisa ser mais criativo para você desfrutar. Mas isso não te impede de desfrutar. Sim. Pode falar, Débora. Eu acho que eu não. Eu que achei que tinha travado, mas tá tudo ok. Eu tava pensando também em outras coisas que as pessoas às vezes, mas você só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro, a vida não é só isso. Aí eu costumo dizer, né? Se eu estiver errado, até pode me corrigir. Eu falo, tá,
dinheiro não é tudo, com certeza. Mas dinheiro é 100%. Porque se você não tem ele, você não tem uma saúde, você não tem o que comer. Ele já imaginou, né, para um pai de família, alguém que chega em casa e não tem o que dar para sua família de alimento? Aí como que você vira para essa pessoa e fala que não é importante, né? E aí, assim, o dinheiro ele é extremamente importante. É muita hipocrisia qualquer pessoa falando que dinheiro não é importante. Hipócrita, ele pode ser quem? Ele pode ser o Papa. Hipócrita. Dinheiro é extremamente importante em todas as esferas. Então, por exemplo, as pessoas falam assim: ah, mas dinheiro não compra saúde. Será que dinheiro não compra saúde? É, se for olhar, você não pode fazer uma terapia, tal melhor, você não pode fazer uma cirurgia mais rápido. É diferente. E mais do que isso, porque nesse ponto você já está cuidando da doença. É, Mas, quando você tem dinheiro, você pode ter uma melhor qualidade de vida, você pode comer melhor, você pode desfrutar, você pode viajar, você pode escolher, por exemplo, ah, não estou bem, eu preciso cuidar de mim. Eu escolho, eu tiro uma semana, eu tiro um mês, eu tiro um tempo sabático para cuidar de mim. Se eu tiver dinheiro, eu posso fazer isso. Se eu não tiver dinheiro, que se ferre, você vai ter que trabalhar. Ponto final. Dane-se a sua saúde, você vai ter que trabalhar. Entende? Então, não adianta você dizer que dinheiro não facilita. O dinheiro ele é um facilitador da nossa vida em todas as esferas. Se você tem mais dinheiro, você compra saúde, sim. Se você tem mais dinheiro, você compra liberdade, sim. Se você tem dinheiro, você compra felicidade, sim. sim, sim, vamos. As pessoas, as pessoas falam assim, né? O ditado popular, né? De que dinheiro não traz felicidade. Mas você já experimentou a tristeza que tem na pobreza? É, acho que você vai rapidinho essa frase. Então, o dinheiro pode realmente nos trazer felicidade. Beleza, se você tem esse conceito, beleza. Mas e a pobreza te traz felicidade? O quanto é bom, o quanto é feliz, o quanto é agradável estar na pobreza? Entende? Então, são coisas, são mentiras mesmo, que você pode confrontar. Isso é uma mentira, isso não é verdade, isso não é um fato. Dinheiro facilita em todas as esferas. Todas, 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 sem São exceção. aquelas mentirinhas que nós vamos contando para poder tampar o que nós não estamos conseguindo resolver, né? E é melhor você olhar para isso o quanto antes, porque senão chega a famosa bola de neve de problemas, né? Tem uma pessoa que perguntou como faz para reduzir a ansiedade. Você quer saber em relação a dívidas, em relação ao dia a dia, que tipo de ansiedade? Vini, fala aí, qual é o tipo de ansiedade em relação ao dinheiro? Dependendo, a Débora vai responder se for em relação a. Ao dia a dia, várias, É, passo várias dicas para diminuir a ansiedade. Acredito que o dinheiro não é bom e nem mal. Ele é uma ferramenta que pode ser usado para o bem e para o mal, a depender de quem o usa. Sim, exatamente. essa é a ação. É uma ferramenta, assim como qualquer outra. Você pode usar, potencial. O dinheiro ele é um potencializador. Se você for muito boa, se você for uma pessoa boa, você pode ser muito melhor com dinheiro. Se você for uma pessoa muito má, você pode ser muito pior com dinheiro. Então ele vai te potencializar, somente. Mas ele não diz, ah, tem gente que acredita, inclusive na minha família tem gente que acredita que todos os ricos são maus. Ixi, já ouvi muito isso. Que as pessoas ricas elas são soberbas, que elas são orgulhosas, que elas pisam nos pobres, que elas isso, que elas isso. Então, se você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, nem perca o seu tempo, que você jamais vai ser essa pessoa. Ixi, tem aquelas Que pessoa. mensagens, por isso que é rico, olha o que que faz. Se eu, como é que eu já ouvi, gente? Se precisar ser assim para ser rico, eu não quero ser. Esse tipo de coisa. Exatamente. Então aí você fica repelindo o que você acha que quer, mas você não quer, porque você associa a riqueza a algo ruim. E aí eu sempre faço esse exercício, né, de você observar o sentimento que você tem quando você está com uma pessoa
que você considera uma pessoa próspera? Quando você está num ambiente que você considera um ambiente de ricos, Aham. como que você se sente? Você se sente parte? Você se sente pertencente? Você se sente importante? Ou você sente que esse não é o meu lugar? Sabe? Tipo, nossa, que lugar estranho, que pessoas estranhas. Eu Sabe, mereço, eu mereço. você quer se aproximar das pessoas ricas? Ou você repele elas? Você olha para elas com um sentimento de... É quase como se fosse o nojinho do Divertidamente. Com um olhar de repulsa mesmo, de não quero ser essa pessoa, ou olha para essa pessoa como, ah, ela fez alguma coisa errada para ter dinheiro, ah, ela, sabe? Ou você olha com admiração. Se você não admira a riqueza, você não vai chegar na riqueza. Enquanto você não admirar a riqueza, enquanto você não admirar os ricos, tá? Isso é fato. Se você não admira, você não vai viver aquilo. Dessa questão de associar o ganhar dinheiro às coisas erradas, né? Como as pessoas falam que você não consegue assim trabalhando. Não existe ficar rico só trabalhando. É claro que você tem que fazer alguma coisa errada. É claro que você tem que pisar em alguém, que você tem que burlar algum sistema. Olha só como que isso é forte, né? É muito forte. E aí você não sabe por que que você faz tanto e você não consegue enriquecer. E aí, outra mentira deslavada que contaram pra gente eu não sei se eu falo, Sem filtros. mas uma mentira deslavada que contaram você precisa estudar muito para você conseguir fazer dinheiro. Ixi. Isso é uma mentira das grandes. Eu não tô dizendo, desprezando o estudo, não, tá? Eu estudo, Sim. eu gosto de estudar, eu sou a favor do estudo. Curso superior, façam o que vocês quiserem, o que vocês acharem viável, que faz sentido, façam. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, eu conheço tanta gente rica que tem a quarta série do ensino fundamental, mal sabem escrever, mal. Não conseguem ler um texto e interpretar. E que tem muito dinheiro. E eu conheço gente que é doutor, que é pós-doutor e não tem dinheiro, não faz dinheiro. Então, uma coisa não tem ligação direta com a outra. Entra Entende? mentalidade, né? Falou. E Pode falar. eu não esqueci das 4 dicas, não, viu? Tô aqui. Pode falar as quatro passos. Os 4 passos aí. E tem alguém aí, gente, que tá precisando de um help aí, precisando sair das dívidas. Pois o endereço agora vai liberar aí, ó, 4 dicas fantásticas de como resolver isso. Eu vou esperar, na verdade. Se vocês precisarem dessa informação, eu vou trazer. Se vocês não precisarem, eu não vou trazer. Então, alguém. Então, coloque aqui nos comentários se você precisa saber disso. Se você está na... Não vou falar porque senão as pessoas não vão colocar. Mas se você não precisa, provavelmente você conhece alguém que precisa. Porque se temos 80% da população brasileira endividado, certamente tem alguém no seu núcleo que está endividado. Já tem um manda. Então, Manda aí, gente. Folgar e soltar mais passos aí. envia aí um aviãozinho para esta pessoa que você conhece, que precisa disso, que precisa ouvir isso, que precisa resolver essas questões, que a gente vai... São 4 passos práticos, que você vai sair daqui dessa live e você vai ir lá e fazer. Ponto final. Não existe resultado sem ação. E eu sou uma pessoa de ação. Eu gosto muito do fazer. Eu gosto muito de experimentar. Então eu gosto sempre de ter uma tarefa. Eu também. Eu adoro uma listinha para eu dar um check no final. Pronto. Foi essa. Podemos entrar? Ou você quer perguntar mais alguma coisa antes? Não, acho que eu já matei minha curiosidade aí das. Então, a primeira coisa que você precisa saber se você tem problema com dívida é que a única pessoa que não vai te ajudar é o gerente do seu banco. Você jura que ele é o seu amigo, ele não é o seu amigo. Amiga. Eu preciso te contar isso.
Os gerentes que perdoem, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O gerente do seu banco, ele não é o seu amigo e você precisa saber disso. E por que eu tô falando isso? Porque normalmente quando a pessoa tá com problema de dívida, em especial funcionários públicos, todo mundo faz isso, mas em especial funcionários públicos, a primeira pessoa que eles recorrem é o gerente do banco. O meu gerente vai me ajudar, vou ligar para o meu gerente. Só que o que você não sabe é que o seu gerente, ele tem uma função. Ele precisa bater uma meta. E a meta dele é te vender. E o que o banco vende? Dinheiro. O produto que o banco vende é dinheiro. Você tem um trabalho, você vende alguma coisa. A empresa que você trabalha, você está envolvido com alguém que vende alguma coisa, de alguma forma. E o produto que o banco vende é dinheiro. E aí você está com um problema, você tem um empréstimo, você não está conseguindo pagar, está devendo um cartão, está devendo... E aí você não está conseguindo pagar. E aí você apela para o gerente do seu banco. Aí ele fala assim, não, vou fazer um ótimo negócio para você. Eu vou liberar mais tanto... Ótimo negócio. Eu vou liberar tanto para você em valor. E aí eu vou dividir isso aqui em 140 vezes de, sei lá, sabe? E aí ele te libera mais um valor e você mais uma vez está enrolado, mais enrolado ainda, e você vai ficar. Você tem noção de quanto tempo é? 120, 140, 200 meses? É muito tempo, muito tempo. Você não deveria fazer um compromisso nem de 3 meses se você está endividado, porque você não sabe qual é o seu próximo passo. Então, saiba, o gerente do seu banco não é o seu amigo. Não peça ajuda para ele se você está com problema de dívida. Por favor, ele vai te ferrar. Somente. Sim. O segundo passo para você que está endividado é: Débora, eu não tô te vendo, então se você quiser falar, você vai ter que me interromper. Não, pode deixar que eu quero falar. Porque normalmente eu fico vendo, aí eu consigo ler, né? Sim. Mas aqui eu não tô conseguindo te ver, então... O segundo passo é, a gente sempre fala que quando a gente fala de dívida, a gente tem 2 opções. Apenas 2 opções. Se você está endividado, você só tem 2 opções. Tudo ou nada. Ou você quita a sua dívida, ou você deixa ela do jeito que ela está. Não faz nada com ela. Não refinancia cartão de crédito, não refinancia empréstimo, não refinancia, não parcela, não... Nada, nada. Do jeito que está, deixa. Aí você fica desesperado. Mas eu não consegui pagar o cartão. Vou pagar o mínimo do cartão. Não paga. Se você não conseguir pagar a fatura do cartão, não paga nada do cartão. Entende? Então, dívida de cartão, dívida de empréstimo, dívida de... Qualquer dívida nesse sentido, cartão, empréstimo, cheque especial, qualquer coisa nesse sentido, ou você quita, ou você deixa como está. Eu sei que é desesperador, já fui uma pessoa endividada, eu sei o que é que você sente quando alguém te liga te ameaçando, dizendo que vai bloquear suas contas, vai bloquear seu CPF. Eles tocam o terror na sua cabeça. Mas você precisa saber que eles não podem fazer nada contra você, a não ser isso. Ficar te ligando, tá? Nossa, já fico pensando, meu Deus. E aí, você recebeu uma ligação? Como é que eu vou falar? Se você está endividado e alguém fica te ligando o tempo todo, não fique refinanciando toda vez que você recebe uma ligação. Você simplesmente vai dizer que você não está em condições de pagar e que quando você puder, você vai pagar. De forma fria e calculista, demonstrando pouco interesse naquele assunto. Aí ele vai dizer assim, mas não sei o que lá, vai bloquear suas contas, vai bloquear... Mentira, ninguém pode bloquear suas contas, a não ser... Gente, depois de um processo muito longo e de uma execução judicial. É um processo que ele não vai acontecer com você. A não ser que você tenha uma dívida assim, tipo, superior a 500 mil reais. Talvez você comece a entrar num risco de ser processado realmente e ajuizado essa dívida. Fora isso, eu acho pouco provável que aqui tem alguém que tenha uma dívida no CPF acima de 500 mil reais. Mas enfim, é quase nula a possibilidade de alguém te processar por causa de uma dívida. Esse tipo de dívida, tá? Uhum. E por que as pessoas não fazem... O banco não vai te processar por causa de uma dívida pequena, sabe? Porque uma dívida de 100, 200, 300 mil pro banco é uma dívida pequena, tá?
ele não vai te processar porque isso custa muito caro para ele. Ele precisa de advogado, ele precisa de uma perícia, ele precisa de ajuizar a sua dívida. Isso para ele é muito caro e o risco é muito alto. Por quê? Ainda que ele consiga fazer todo esse processo e custear tudo isso, que no final das contas ele já vai estar pagando mais do que você está devendo para ele, além disso, se chegar no final e ele ganhar e você perder, ainda tem uma série de restrições. Ele não pode tomar os seus bens. Se você tiver apenas um imóvel, é considerado bem de família, então ele não pode penhorar isso. Não pode penhorar seus utensílios domésticos, não pode penhorar equipamentos de trabalho, não pode penhorar nenhuma poupança. Se você tiver uma poupança de até 10 salários mínimos, ele não pode penhorar. Então, dificilmente você conhece alguém endividado que tem uma poupança aí superior a 50 mil reais. Entende? Então, é muito, 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 muito ínfima a possibilidade de um banco te processar por causa de uma dívida de 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais, tá? Informações. Os bancos vão pra live aí. Eles não gostam, mas a gente fala. E o terceiro passo dentro da dívida é: uma dívida sempre fica uma dívida. Se você tem uma dívida, e por que uma dívida fica uma dívida? Porque as pessoas têm mania de fazer um empréstimo para pagar o cartão de crédito, ou para pagar o outro empréstimo, ou para pagar o cheque especial. É uma bagunça, um negócio assim muito mal feito, sabe? A bola de neve. Literalmente uma bola de neve. Então, se você tem uma dívida, deixa ela sendo uma dívida. Não pegue dinheiro emprestado nem com outro banco, nem com seus parentes, nem com ninguém para você quitar uma dívida. Uma dívida fica uma dívida. Pronto. Tem uma dívida. Vou ficar com essa dívida até eu quitar ela. Não vou pegar dinheiro emprestado. Em lugar nenhum, em nenhuma fonte. Nem com a agiota, nem com parente, nem com o banco, em lugar nenhum. Fica só com aquela dívida, tá? Porque quanto mais você mexe, é como jogar merda no ventilador. Quanto mais você mexe, mais vai feder. Então, fica com ela, tá? E o quarto passo, não menos importante, é: você precisa ter muita maturidade, frieza e saúde emocional para você colocar tudo isso em prática. Por quê? As pessoas vão te ligar. As pessoas vão te mandar e-mail, vão te mandar cartas, vão te mandar, sabe? Os seus credores, eles vão ficar te ligando, te ligando, te ligando. E aí você precisa ter saúde emocional para você entender o seguinte: eu tenho um plano. Eu tenho um plano para você sair da dívida. Você precisa trazer clareza para os seus números, desenhar um plano de quanto você vai poupar todos os meses para a dívida. E você não vai poupar e já ir pagando, não. Você vai poupar e colocar ali numa reserva para você quitar quando você puder quitar. Não é para deixar e já ir pagando, não. É para quitar. Então você vai ter um plano. E você precisa ter saúde emocional para você saber o seguinte: as pessoas vão me pressionar e esse é um período que eu não faço nenhum negócio. Eu apenas estou seguindo o meu plano, fazendo a minha única coisa, e vai chegar um dia que eu vou quitar as minhas dívidas. Uma a uma, mas eu vou quitar. É de forma muito fria, muito calculista, e tá tudo certo. Mas a importância de ter um planejamento, né? Porque senão a pessoa, Preciso. eu vou deixar as dívidas ali, mas vai consumindo outras, né? E aí eu tava pensando no seu primeiro passo da questão do gerente, porque às vezes a pessoa tá tão confusa com tanto endividamento que aí o gerente propõe: você está devendo, por exemplo, 50 mil. Não, eu te empresto 50 mil. E na cabeça da pessoa, ela pagou 50 mil e agora tá diluindo, ela nem vai perceber. Só que, como você falou lá no início da live, em 3, 6 meses ela tá devendo 3 vezes mais de novo, né? Exatamente. E aí eu preciso só fazer uma ressalva na questão das dívidas, porque tem algumas dívidas que não dá para você fazer isso, tá? Algumas dívidas não é possível aplicar o método tudo ou nada, que é esse que eu trouxe para vocês. Quais são essas dívidas? Dívidas de impostos. Não tem como fugir de dívida de imposto. Você tem que pagar. E se está atrasado, você vai pagar com multa e não tem choro nem vela.
Não tem o que fazer. E quando eu falo de imposto, é o seu IPTU, o seu IPVA, qualquer tipo de imposto. Não dá para aplicar isso quando a gente fala de imposto, tá? Porque quando a gente fala de empréstimo, de cartão de crédito, de cheque especial, qualquer dívida com instituições financeiras, eu estou falando de uma dívida com alguém que vive disso e com alguém que tem dinheiro e com alguém que não é uma coisa que vai prejudicar o banco, por exemplo. É lógico que vai prejudicar e vai ficar no prejuízo, mas não é uma coisa que vai... isso aqui vai dar um impacto significante. Exatamente. Então, só que quando a gente fala de impostos, a gente não tem essa opção, tá? Não dá para fazer isso. Impostos não dá para fazer isso. Dívida de... Quando você faz uma dívida e você coloca um bem em garantia daquela dívida, também não dá para fazer isso. Isso vale para financiamentos, tá? Então, por exemplo, se você tem um financiamento, seja de um imóvel, seja de um automóvel, qualquer coisa que você financia. Normalmente, quando você faz um financiamento, o próprio bem que você financiou está como garantia daquela dívida. O que quer dizer o seguinte, se eu não honrar com essa dívida, o meu credor, ele tem o direito de levar o meu bem. Então, porque foi Exatamente. Então, esse é um tipo de dívida também que não dá para fazer isso, tá? E outra coisa aqui que eu quero trazer é a questão de ser fiador. Se você for fiador de alguém, inclusive sugiro fortemente que você não seja fiador de ninguém, independente de quem seja essa pessoa. Porque é a única dívida que ela permite o seu credor, ele tomar posse de qualquer bem que você tem. Qualquer bem. Até os seus eletrodomésticos, as suas roupas, o que quer que seja. Se você for fiador de alguém e você tiver problema, saiba que o credor desta pessoa, ela tem o direito de levar qualquer coisa que você tenha como parte da quitação da dívida. Então, não seja fiador de ninguém. Resumindo, não seja fiador de ninguém. É a melhor coisa. Nossa, Andressa, assim, foi bem esclarecedor esses passos aí e a bola de neve, que agora deu para entender bastante por que as pessoas se afundam e ficam desesperadas e chegam aqui desesperadas, com as emoções à flor da pele, porque realmente não sabe o que fazer, né? E coisas com dicas rápidas aí que você passou e que, como eu falei, né, que o pessoal do banco não escuta, mas foi esclarecedor essa questão, porque é muito importante, né, você saber ter um objetivo, ter um planejamento, não é só deixar de pagar e continuar fazendo outros tipos de dívidas, né? Sim. É você mesmo, tá, eu vou ficar aqui, mas daqui a quanto tempo que eu vou resolver essas questões? Porque também se você continuar com essa mentalidade, então a parte da mentalidade também, nossa, foi sensacional. Como você trouxe a questão de o rico não é questão de ter, né? E o pobre não é questão de não ter nada. É essa mentalidade mesmo. Porque você tem muita coisa, mas a sua mentalidade está lá na pobreza. E aí não adianta. Nossa, E aqui vale... Pode falar. Desculpa. Não? É horrível não te ver. Eu não sei se você terminou. Vale aqui frisar o seguinte. Esse é um método para você usar uma vez na vida. Isso aqui não é para você ficar fazendo a vida inteira, não. Ficar devendo os outros de propósito, não. Isso aqui... Por que a gente tem esse método? Porque, como eu falo, o sistema ele foi feito para você se endividar. Então, esse método é para você usar uma única vez na sua vida e resolver a sua vida. Você não vai voltar mais para esse lugar. Não é para você pegar isso aqui e sair intencionalmente pegando empréstimo pensando assim, eu vou ficar devendo e tá tudo bem. Não é, gente. De jeito nenhum. Até porque se você fizer isso, a sua mentalidade é de pobre e você não vai prosperar. Nem de longe você vai conseguir prosperar. Então, fique em paz. Se você tem a intenção de fazer isso, você não tem uma mentalidade de uma pessoa que prospera. E você não vai prosperar, tá? Então, isso aqui é para você resolver a sua vida uma única vez. Resolveu, você não voltar mais para este ponto, tá? E aí a gente sempre fala, se você tem um problema e ele não é um problema de morte ou de saúde, você não tem problema. Então, quando chega uma pessoa para mim desesperada porque tá com uma dívida com o banco,
Eu falo, meu amigo, você não sabe o que é problema, não. Senta aqui, deixa aqui. Então, não é um grande problema, não é o fim do mundo, não é para você ficar ansioso, sem dormir. Durma bem, durma em paz, acorde tranquilo, foque em fazer dinheiro, viva a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Foca no seu plano, faça dinheiro e relaxa, as coisas vão Eu ia acontecer. falar, guarda energia, porque no outro dia você precisa fazer dinheiro. Não é Exato, ficar abrindo a boca aí durante o dia desesperado sem saber o que fazer, não. é isso Eu, mesmo. assim, nessa parte que trabalha essa questão de emocional, eu acredito muito nessa questão de quanto mais você pensar no problema, mais você atrai. E quanto mais você acha que as coisas não estão dando certo, mais reclama. Então, se eu assim, acordo de manhã, faço, eu brinco, né? A posição da Mulher Maravilha, coloco a mão na cintura, um sorriso no rosto, falo, bora, Débora, tem um dia inteiro para você conquistar um monte de coisa. Mesmo que aqui dentro de mim seja, nossa, não tem nada a ver com o que você está falando. Olha como é que tá seu dia. Vai. E é isso mesmo, né? A gente materializa o que a gente pensa. Antes de ser matéria, foi antes um pensamento recorrente na nossa mente. Andressa, eu nem vi uma hora passar. Foi muito legal o nosso bate-papo, foi muito enriquecedor, assim, as dicas que você trouxe. Eu te agradeço muito por você ter aceitado o convite, a forma que você trouxe esse conteúdo ficou leve e que geralmente é um conteúdo pesado, né? Quando você fala de finanças, de endividamento, as pessoas já veem aquilo como um problema. E foi tão leve ouvir essas dicas, foi tão do tipo, nossa, para que se preocupar? Sendo que tem muito mais coisa para você fazer. E essas dicas mesmo, assim, de mudar, né? Esse fazer o dinheiro, para mim fez muito sentido. Uma coisa assim, que eu já provavelmente tinha escutado, mas hoje realmente calma. Porque quando você tá assim, ah, como é que vai ser essa semana? Ixi, tem que ganhar muito dinheiro. Não, não é ganhar, né? Não é um presente, não vai cair do céu. Vai cair, vai dar o quê? Mas, além disso, é eu correr, é eu fazer mesmo acontecer, né? Então, com certeza, acho que você pode trazer outros temas aqui, porque eu sei, né, eu te conheço, eu sei o quanto que você estuda, o quanto você se dedica. Quero o nome dos livros aí depois que você deu as dicas aí. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. É, realmente já são 9h15. Passou Também não vi o muito tempo. rápido. É isso, gente. Quando eu começo a falar sobre finanças, eu vou falar uma noite inteira. Eu não sinto, eu não vejo. Porque é um cativeiro onde as pessoas estão presas. É uma mentira do diabo que se você está endividado, você não tem valor. Só quem já viveu um momento de endividamento sabe o quanto que a sua autoestima é ferrada quando você está endividado. Você se sente indigno de pisar na padaria. Sabe? É horrível, uma sensação horrível. Isso é uma mentira do inferno para te manter preso, cativo. Você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa próspera. Você não tem outra opção. Você é próspero. É só você assumir a sua identidade. E é lógico, talvez você precise de ajuda. Com certeza, eu precisei, eu preciso. Até hoje eu tenho mentores, eu tenho pessoas que me ajudam. A Débora é uma pessoa que me ajuda muito, tá? E eu tenho vários mentores, várias pessoas que me ajudam, que cuidam de mim, que facilitam a minha vida, porque sozinha eu não conseguiria. E sozinho talvez você não consiga. Então, eu só quero te dizer que você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa amada e você nasceu para desfrutar do melhor da Terra. Qualquer coisa que tiver fora disso não tem nada a ver com a sua identidade, tá? E, Débora, fico muito, muito, muito grata pelo convite, de verdade. Foi um prazer estar aqui com você. Pena que eu não consigo te ver, Poxa, eu mas, paguei hoje, viu? mas gosto muito da sua presença, gosto muito da sua energia. É bom demais trocar com você. Então, estou sempre disponível. Espero de fato ter contribuído. É uma coisa que eu amo fazer, gente. Amo fazer é libertar cativos. Dá pra ver, assim, no seu olhar, né? Eu que tô conseguindo te ver o quanto fala com uma leveza, o quanto você gosta do que você faz. E eu acho que isso é o principal. Né? Às vezes eu vejo pessoas aqui ricas com dinheiro material mesmo,
e muitas vezes tão insatisfeitas com o que faz e o quanto que isso é ruim quando você trabalha com alguma coisa que você não tem prazer em ensinar, em se doar para o outro. E deu para ver hoje claramente o quanto você se doa e o quanto você é uma excelente profissional. Nunca tive dúvida disso. E hoje, então, eu vi, meu Deus, já estava passando um monte de ideia aqui na minha cabeça. Eu falei, nossa, tem muito legal que a gente pode fazer. Mas obrigada, de verdade. Que Deus continue abençoando seu caminho, abençoando quantas pessoas você pode ajudar, porque como você falou, as pessoas chegam aí desesperadas, né? Então que você possa trazer solução para a vida das pessoas. E muito obrigada, de verdade. E até a próxima, com certeza vamos ter próxima, sim, com certeza. Vamos para a próxima. Aí eu vou deixar a live salva aqui no Instagram, para quem não pegou desde o início, já encaminha, né, como a Andressa falou, já encaminha para alguém que está passando por essa dificuldade, está desesperado sem saber o que fazer. Ela trouxe 4 passos aí bem simples e que pode sim fazer diferença na sua vida ou na alguém que você conheça. Obrigada, Andressa. Fica com Deus, viu? Um beijão. Beijo, muito obrigada. Até breve, viu? Até. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite.